Lá no targethd.net, tanto no blog quanto no canal de vídeos do YouTube, temos o review completo do Multilaser MS70. Isso significa que chegou a hora de eu fazer aquele vídeo maneiro, bonito, comentando as coisas que eu gostei e as coisas que não foram tão bacanas assim nesse smartphone, nesse modelo de linha média para o mercado brasileiro. A Multilaser tenta com esse smartphone competir com Positivo, Asus, Lenovo, Samsung talvez, quem sabe, né? Mas mais Positivo, Asus, Lenovo / Motorola com o Moto G e a LG, por que não dizer, né? Este é um modelo que tenta entrar nessa competição, mas será que ele realmente entra? Enfim, a seguir os meus pontos positivos e não tão positivos assim do Multilaser MS70. Meu primeiro ponto positivo desse smartphone é em relação à tela. Nós estamos com um dispositivo com uma tela de 5.85 polegadas com resolução Full HD, e não só pelo fato de ser uma tela generosa, ela é uma tela que tem uma interação muito tranquila com o sistema operacional. Eu já testei outros modelos da Multilaser que não me agradaram tanto nesse aspecto. Com a tela com um toque não muito preciso, você ter que forçar o toque no local mais certeiro. Essa aqui de 5.85 polegadas funciona muito bem tanto na questão da interação quanto para você visualizar fotos e vídeos. Não é todo smartphone que chega a quase 6 polegadas e também não é todo smartphone que oferece uma tela Full HD nessa faixa de preço. Pode não ser importante para você, mas deve ser importante para muita gente. Por isso, o quesito tela é um dos que devemos elogiar no Multilaser MS70. Outro ponto de relativo destaque positivo desse smartphone é a sua construção. Ele não é um modelo pesado, ele é um modelo bem construído, tem linhas bem montadas e além disso é uma tela de 5.85 polegadas encapsulada no modelo de 5.5 polegadas. Ele é um pouquinho maior do que o meu Asus Zenfone 3 Zoom. Ou seja, a Multilaser fez um belo trabalho em colocar uma tela maior em um dispositivo mais ou menos do mesmo tamanho que é o padrão dos modelos de mercado de linha média ou até mesmo de qualquer segmento de smartphone hoje em dia. E apesar de contar com bordas de tela espessas, a Multilaser conseguiu aproveitar bem esse espaço de área frontal. Ele está bem distribuído, integrando bem a tela de 5.85 polegadas no corpo desse smartphone. Por isso, o design do aparelho é um ponto positivo em comparação aos modelos que nós já temos no mercado. Então é um belo acerto do Multilaser MS70 esse design. Simples, mas funcional. Outro ponto muito positivo do Multilaser MS70 é o fato de contar com uma interface Android quase pura. Eu sei, eu vou bater nessa tecla sempre. Eu sei que tem alguns fabricantes e alguns executivos que representam a parte de marketing de algumas empresas que vão chiar comigo, mas eu prefiro esta interface Android quase pura. Não só por conta da disposição dos elementos gráficos ou também pela funcionalidade oferecida, mas também porque tem um baixo consumo de recurso para um smartphone que as pessoas vão utilizar todos os dias e que pede pelo menos que ele seja funcional e que conte com 1 dia de autonomia de bateria. A gente sabe muito bem que as customizações que alguns fabricantes fazem são pesadas e rigorosas e isso pode causar impacto no desempenho. Não é o caso do Multilaser MS70, que vai muito bem nessa questão de oferecer um Android quase puro. Então este é mais um ponto positivo nesse dispositivo. Por fim, eu tenho que destacar a bateria do Multilaser MS70, porque é uma bateria de 3.000 mAh em um smartphone com tela de 5.85 polegadas. Por isso, se espera que esta bateria chegue no final do dia no limite, é mais ou menos isso que acontece, mas pelo menos consegue entregar 1 dia de uso sem maiores problemas. Combinado ao fator anterior que eu citei nesta parte de pontos positivos do Multilaser MS70, o baixo consumo de recursos do Android ajuda a oferecer uma autonomia de bateria bem aceitável para este modelo. Então este é mais um ponto positivo do Multilaser MS70. Agora sim, é o último ponto positivo, eu prometo, é verdade. Acessórios.
Não são todos os fabricantes que oferecem acessórios para smartphones. A Multilaser teve esse cuidado. Temos capinhas coloridas, capas de silicone para proteger o seu dispositivo. Eu acho isso importante, uma vez que você está fazendo um investimento em um produto de tecnologia. Fone de ouvido, intra-auriculares, alguns fabricantes não oferecem isso, e uma película protetora para tela. Estes, como eu posso dizer, são pequenos mimos que o fabricante oferece, que eu acho interessante, afinal de contas, não são todos os fabricantes que oferecem isso, e alguns deles que vendem dispositivos custando mais de R$2.000 deveriam pensar nesse aspecto. Por isso, os acessórios que acompanham o Multilaser MS70 devem ser considerados pontos positivos do dispositivo. Ok, agora o que não é tão legal assim no Multilaser MS70. Vamos começar pelas câmeras. A Multilaser dá ênfase para o fato de contar com uma câmera frontal de 8 megapixels com flash LED e uma câmera traseira de 13 megapixels, mas são sensores bem comuns. O resultado das fotos, principalmente da câmera frontal, ficam abaixo do que os seus concorrentes de preço oferecem. E é isso que a gente tem que destacar também quando a gente faz uma análise de um produto. É inevitável a gente colocar lado a lado com os seus concorrentes de preço. No caso do Multilaser MS70, não adianta muito você colocar uma câmera frontal com flash, sendo que a qualidade do sensor e o software integrado nesse dispositivo entregam fotos abaixo do esperado. A câmera traseira de 3 megapixels até que vai razoável. Ela dá para o gasto, ela consegue entregar fotos razoáveis para você compartilhar nas redes sociais, para você não passar vergonha no WhatsApp e para você ser reconhecido ou as pessoas reconhecerem você e alguns elementos no Facebook. Mas nada além disso. De novo, comparando com seus concorrentes de preço, o resultado final da câmera do Multilaser MS70 fica abaixo do resultado e isso pode pesar em muito na escolha, na decisão do usuário na hora de comprar um dispositivo. Por isso, a câmera ou o conjunto de câmeras desse smartphone são pontos onde eles poderiam melhorar um pouquinho. Da mesma forma que eu elogio o fato do Multilaser MS70 contar com o Android puro, eu critico o fato dele contar com o Android 6.0. Nós não estamos falando nem da versão 6.0.1, mas sim a 6.0 normal e tradicional. Nós estamos em 2017 e esse smartphone está com um software de 2015. E o mais grave de tudo isso é que a Multilaser não tem informações sobre quando este modelo será atualizado para o Android Nougat. Lembrando sempre que a Google vai lançar o Android ou no segundo semestre, provavelmente no quarto trimestre do ano. Então, nós estamos com um software muito atrasado, muito defasado em relação ao avanço tecnológico que nós temos em vários aspectos. Por isso, o Android 6.0 Marshmallow presente no Multilaser MS70 é um ponto que poderia melhorar e muito. Talvez o ponto mais crítico, de crítica, sem trocadilhos, do Multilaser MS70 está nas suas especificações técnicas. Um dos grandes mistérios da humanidade foi revelado quando descobrimos que este smartphone carrega consigo um processador MediaTek MT6753 com GPU Mali T720. Esse é um conjunto técnico que fica abaixo dos seus principais concorrentes de preço. Ele está abaixo do Asus Zenfone 3 Max, ele está abaixo do LG K10 novo, ele está abaixo do Moto G5, ele está abaixo inclusive do Quantum Move Up. Isso é um problema sério para a Multilaser. E a Multilaser colocou esse smartphone com o preço sugerido inicialmente, em fevereiro de 2017, ele estava custando R$ 1.399, ou seja, muito caro para aquilo que entrega o aparelho. E durante os testes, e quem vê o review do TargetHD.net vai ver isso de forma mais clara, a gente viu não um desempenho abaixo do esperado. Em linhas gerais, se você utilizar esse smartphone para utilizar o WhatsApp, o Facebook, o Messenger, para aquelas coisas mais comuns, navegar na internet, ver vídeos no YouTube ou no Netflix, ele vai bem, ele resolve o problema. Agora, não tente fazer coisas mais pesadas
com esse smartphone, porque, principalmente no caso dos jogos, ele entrega um resultado abaixo do esperado. Testes em jogos como o Dead Trigger 2 ou Real Racing 3, a gente pode perceber claramente os lags e os arrastos na execução desses gráficos, o que não é nada bem-vindo para um dispositivo que está concorrendo com outros fabricantes de peso aqui no mercado brasileiro. Então verifiquem muito bem quais são as suas aspirações e quais são os seus objetivos com esse dispositivo, porque a relação custo-benefício dele não se paga tão bem. Para ele realmente valer a pena dentro do mercado nacional, ele tinha que custar menos de R$1.000. Ele custava R$1.399, já pode ser encontrado por R$1.199 e dependendo do e-commerce ele vai custar R$1.099. Mesmo assim, existem dispositivos que entregam mais com o mesmo preço. E mesmo que você acabe alegando, mas tem modelos com 16 GB de armazenamento e 2 GB de RAM. Números não significam nada no mundo da tecnologia, principalmente na tecnologia móvel. Isso é uma lição que a gente aprendeu com o passar dos anos, porque outros fatores contam. Otimização de software, como o fabricante vai trabalhar com hardware e com software, qual a versão da Android, enfim, vários fatores influenciam. O Multilaser MS70 com 3 GB de RAM e 32 GB de armazenamento consegue entregar um desempenho inferior ao LG K10 novo, que tem os mesmos 32 GB de armazenamento e 2 GB de RAM, consegue entregar um desempenho inferior ao Zenfone 3 Max, consegue entregar um desempenho inferior ao Moto G5. Ou seja, números nada significa. Então, relação custo-benefício desse aparelho, eu não estou dizendo que ele é ruim, eu estou dizendo que ele não se paga pelo valor que a Multilaser inicialmente colocou. Para valer a pena, ele tem que custar menos de R$1.000. Aí ele começa a valer a pena e ainda assim você tem que ignorar os pontos que eu citei antes, como por exemplo uma câmera não tão boa e o Android 6.0 em 2017. Por isso a relação custo-benefício do Multilaser MS70 não se pagando é um dos pontos que poderiam melhorar consideravelmente nesse telefone. Eu não quero dizer que o Multilaser MS70 é ruim, só quero dizer que ele precisava custar menos para valer a pena. Mas você vai conferir o review completo lá no targethd.net, vale a pena porque ele está com várias informações técnicas sobre o modelo. Aqui é só a minha opinião pessoal sobre esse brinquedinho aqui. Eu agradeço a assessoria da Multilaser por ter enviado o produto e deixo o registro. Esse aqui está muito melhor do que, por exemplo, o Multilaser MS60 que eu testei no ano retrasado. Então, é um modelo que apresenta sinais de melhora e, como eu disse lá no review, o concorrente da Multilaser aqui é a Positivo, que entre os fabricantes nacionais, eu não estou contando marcas de fora como Samsung, Asus, enfim, entre os fabricantes nacionais, o grande concorrente da Multilaser é a Positivo, Positivo/Quantum, que é líder entre os fabricantes nacionais. Para mais informações sobre a minha visão de tecnologia, acesse eduardomoreira.com.br, se inscreva nesse canal de vídeos do YouTube, vale a pena. Eu sou Eduardo Moreira, se você quiser me seguir no Twitter é só acessar @oeduardomoreira. Grande abraço para todo mundo e até a próxima.